Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo da nossa série Usina Robots. Hoje eu vou demonstrar para você os passos que eu fiz para tentar fazer funcionar os servomotores, mas ainda não consegui resolver, galera. Então já conto com a ajuda de vocês também, os assinantes são fera em programação. Deixem as suas sugestões após assistir a aula de hoje, vamos ver se conseguimos resolver. Se não conseguir contornar a questão dos servos, uma solução simples é conectar o receptor do rádio controle diretamente a eles, para não ficar atrasando muito o projeto e continuarmos a desenvolver os próximos passos. Vamos ver se vocês têm dicas para deixar aí para fazermos os servos funcionarem de forma autônoma também no robô S2. Lembrando que este vídeo é um oferecimento da Usina Info, acesse usinainfo.com.br. Primeiro link da descrição, tem muitos produtos para você conferir, tem kits de robótica, ferramentas, componentes, kits de desenvolvimento, então acesse e faça seu cadastro, usinainfo.com.br. Vamos para o vídeo de hoje, segura aí! Tá aqui o software do nosso ATmega 328P, o setor A do sistema embarcado do robô US2. Galera, nós conseguimos gerar uma interrupção e criar a base de tempo de 20 milissegundos, também com a ajuda dos nossos assinantes aqui que sugeriram um algoritmo para não existir o conflito com os PWMs do robô. Então, a partir deste conceito de termos ali o período de 20 milissegundos funcionando de forma independente, sem interromper outras funções do robô, iríamos desenvolver algoritmos para gerar os pulsos para o controle dos servos. Então nós precisamos, em essência, variar o conteúdo de uma variável para modificar o pulso de controle do servo, movimentando ele nos mais diferentes ângulos. E essa variável será variada pelo radiocontrole, os canais que estão sobrando no TurnD 9X. E aí, galera, eu estava na cabeça em utilizar o algoritmo que utiliza o conteúdo do timer, que está sendo utilizado para interrupção, para criar este PWM, como já fizemos outras vezes no canal. Pesquisem aí WR Kids PWM por software, que você vai ver as dicas. No entanto, nós não podemos utilizar o timer 2, no caso aqui, da nossa função de interrupção, pois dá conflito com o PWM, como vimos já nas semanas anteriores. E aí eu comecei a tentar alguns algoritmos aqui, e infelizmente não deu certo, por algum motivo que eu não sei explicar para você. Não funcionou, pois o robô fica bem biruta se eu tento gravar ele na prática. Se você simular aqui, por exemplo, no Proteus, ou acredito, certamente deve funcionar na prática se você gravar diretamente um Arduino, esses algoritmos puros, fazer só a interrupção, o software só com interrupção, e aí fazer o teste desses algoritmos. Até peço para quem tiver um tempinho aí, teste isso com o seu Arduino, deve funcionar para o controle de servos. Eu vou demonstrar algumas tentativas de algoritmo que eu fiz aqui com vocês que não deram certo, para vocês já saberem o que não funciona. E aí quem sabe me sugerir aqui nos comentários alguma aplicação que eu possa testar até semana que vem para ver se conseguimos botar os servos para funcionar. Do contrário, nós temos algumas opções. Por exemplo, os servos estão ligados nos pinos A4 e A5, e o A4 e A5 também é o barramento I2C do nosso ATmega 328P. Talvez um segundo microcontrolador que receba a informação por I2C, e aí gere os pulsos, gerencie a questão dos pulsos por conta própria, ou pegar e ligar direto na saída do rádio controle para conseguirmos dar continuidade ao nosso projeto do robô e finalizá-lo da melhor forma possível. Por enquanto eu criei então estas duas variáveis globais aqui, dservo1 e dservo2, de Dutch de servo 1 e Dutch de servo 2, eu coloquei aqui valores nelas para testar. Esses valores seria o conteúdo em microsegundos, a largura do pulso em microsegundos. Sabemos que os servos precisam
de um range de 600 microsegundos a 2.400 microsegundos. Alguns é um range um pouco mais curto, de 1.000 microsegundos a 2.000, mas eu apliquei aqui o range máximo para os testes e os algoritmos que eu pensei foram os seguintes. Nós temos aqui uma base de tempo de 20 milissegundos na interrupção. A cada 20 milissegundos ele faz o desvio para o vetor de interrupção e faz o processamento do algoritmo que aqui está. Então aqui como comentário, está comentado aqui, eu vou descomentar para ficar mais evidente, ó. Esse é o algoritmo que geraria o PWM a partir do conteúdo do timer 2. Aqui seria o TCNT2, ó, no lugar de PWM count, pois depois que eu vi que não poderia utilizar o hardware, timer 2 no hardware, eu pensei em criar um contador virtual para esse propósito. Também não funcionou, e é esse algoritmo que você vê aqui que eu deixei comentar. Então essa foi uma tentativa. Outra ideia que eu tive também, diminuir esta base de tempo aqui, modificando o prescaler, por exemplo, para 1 para 1, ou seja, removendo o prescaler, nós temos aí uma base de tempo de 15 microsegundos para a entrada na interrupção. Então, o counter 2 deveria contar até 1333 para ter aqui dentro do if uma base de 20 mili. Porém, com uma resolução maior de interrupção, eu poderia, talvez a partir da interrupção com bases de tempo distintas, conseguir gerar esse pulso. Também acontece alguma coisa com o robô. Eu acredito que esteja ocorrendo um conflito com a função pulse in, que é para a leitura do canal do rádio, pois basicamente o erro ocorre quando eu envio os sinais do rádio, ligo o transmissor. A partir destes diversos códigos que eu testei, estou falando com vocês. Então, estas foram as tentativas que até o momento não deram certo. E aí eu pensei em simplificar as coisas. A cada 20 milissegundos ele entra aqui, correto? Então eu pensei, vamos colocar em nível alto. Então eu gero o nosso pulso. E aí eu crio delays aqui, utilizando a função mesmo delay microseconds. E aí aqui eu colocaria o Dutch Servo 2, por exemplo, digital write servo 2 low. Compreenderam o que ocorre aqui? A cada 20 milissegundos ele entra na interrupção, coloca em 1, e aí existe esse atraso proposital no código, que é a largura de pulso que eu preciso. Como o tempo máximo por servo seria de 2.400 microsegundos, nós teríamos um atraso máximo de 4,8 milissegundos, que em teoria não deveria dar conflito com o processamento geral. Só que está ocorrendo algum problema. Como eu disse, fica bem biruta o robô. Ele não responde aos comandos do rádio, o PWM fica variando loucamente ali dos motores, então está ocorrendo essa situação aí. Eu imaginei que poderia ser um conflito com a função de delay sendo processada dentro da interrupção, e aí eu pensei em utilizar um for, certo? Um laço for para promover esse atraso de forma manual. Então, i igual a 0, aqui i menor que Dutch de servo 2, que é a minha variável de conteúdo, e mais. Então, aqui, dentro do for, eu crio um atraso com a resolução de 1 microsegundo. Para fazer isso, aqui nós podemos pensar em algoritmos que apenas atrasem. E remetendo à programação em assembly, por exemplo, nós temos a instrução noOperation, que faz o atraso em um ciclo de máquina. Então, aqui na IDE do Arduino, se você entrar com esta linha aqui, ó, é o equivalente a um noOperation. Então aqui nós temos um atraso de 62,5 nanosegundos, e para promover esse atraso para 1 micro, eu calculo 1 micro dividido por 62,5 nano,
que dá 16, ou seja, eu repliquei 16 vezes aqui o no operation, desta forma mesmo. Não iria ficar muito bonito, digamos assim, só que no simulador, apenas processando este código aqui, estava funcionando show. Então o conteúdo que eu colocava em dservo2, por exemplo, eu tinha a largura de pulso certinha ali, 600 micro, ou por exemplo 1200, ou 2400, enfim, qualquer valor que eu colocasse ali estava dando certo com este algoritmo, mas adivinhem só, testando na prática, também o robô ficou biruta. Então, um caso bem estranho aí. Talvez aqui o vetor de interrupção não tem espaço suficiente para esse algoritmo. Aí pode ser uma explicação. Também, pensando em contornar esta questão, o que eu fiz? Pensei, vou deixar apenas a tarefa para interrupção, jogar para high o pino de saída de servo e vou lá no loop infinito controlar a descida. E até está aqui ainda o algoritmo. Ó. Então, a cada 20 milissegundos, a saída do servo vai para nível lógico alto. Eu iniciei ela em nível lógico baixo, o servo 2 está iniciando em low aqui no setup. Passados 20 milissegundos, ela vai para high. Se for high, então estou testando aqui no loop infinito. Se digital read servo 2 for verdadeiro, eu processo o que está dentro do if, ou seja, aí eu coloquei o delay, aguardo esse tempo aqui e desligo o servo 2. O robô funciona legal, certo? Eu consigo controlar certinho no rádio controle, porém a saída fica com um sinal, um pulso, que eu ainda não sei explicar exatamente qual é a correlação. Ele não gera o PWM que eu esperava uma borda de subida, então, que aguardasse esse tempo e depois fosse para low a cada 20 milissegundos. Se você for analisar o algoritmo aqui, faz sentido, certo? Então ele entra na interrupção, coloca em high, se for high, ele processa o que está no if, então deveria aguardar os 2400 microsegundos e colocar para low. E aí eu repetiria o algoritmo para o servo 1 também e teria a solução. Claro que aqui eu tenho que colocar D servo 2 para o servo 2, o servo 1 seria o D servo 1. Mas a princípio daí daria certo, que era só eu aplicar então o conteúdo de servo 2 a partir do comando do rádio ali dos canais 7 e 8, por exemplo, que tem os potenciômetros, no range de 600 a 2400 microsegundos. Então note aqui que eu trouxe diversas soluções que podem sim funcionar para você que precisa controlar servomotores em outro contexto. No contexto aqui do algoritmo do robô S2, que está bem complexo, estamos com diversos controles, fonte de interrupção, função pulse-in, lendo 8 pinos digitais, também nós temos os PWMs dedicados aqui, então está bem complexo e algumas coisas acabam entrando em conflito, uma vez que estamos programando em um nível mais alto de abstração, que é linguagem C++ da IDE do Arduino. Então, eu deixo para você, se você tem mais alguma dica, eu posso testar até semana que vem. Quem sabe conseguimos resolver isso. Se não, temos duas alternativas, que são algum gerenciador I2C para os servos, pode ser até mesmo um novo processador pequeno ali, para receber sinais I2C e gerar estes dois pulsos para os dois servos, ou ligar direto na saída do rádio controle. Vamos fazer isso para ir seguindo, para não ficar muito tempo em um mesmo problema com o robô S2. Podemos retomar isso para o futuro também, se caso não houver solução, mas é interessante esse tipo de vídeo para vocês verem que projetos um pouco mais complexos surgem problemas seguidamente, como você está acompanhando ao longo das semanas aqui no desenvolvimento do robô S2. Esse foi mais um vídeo da série Usina Robots. Não esqueça do like, hein? Clique em gostei, favorite o vídeo, compartilhe com os seus amigos. Se é novo por aqui também,
marque o sininho de notificações para não perder nada, não perder as novidades do canal WR Kits. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Obrigado por assistir como sempre. Me siga no Instagram, no Twitter e a fanpage WR Kits no Facebook. Aquele abraço e até a próxima.